noia minha. Antes de começar o episódio de hoje, sabia que você pode fazer o seu mercado enquanto me ouve? E tudo chega antes mesmo de acabar o episódio? Mas Camila, que mágica é essa? Não é mágica, é daqui. O app de mercado mais rápido do Brasil. Vou mostrar pra vocês. Em 15 minutos, sua compra daqui chega em casa sem você precisar levantar do sofá. Bom, só vai precisar levantar pra pegar na portaria. E não é só pra comprar aqueles itens urgentes que estão faltando, tá? Dá pra fazer a compra do mês na daqui, porque a seleção de produtos é bem vasta. Tcharam! Num piscar de olhos, tudo chega na sua casa. E bora pro cupom que eu sei que vocês querem. É só usar a NOIA25 para ganhar R$25 em compras acima de 149. Vale para os novos clientes da Daqui ou para você que já usa também. Valeu, Daqui, por apoiar o episódio de hoje e também por facilitar a nossa vida. Mais uma Noia Minha! E aí, Noias, como é que vocês estão? Como é que tá aí o acolhimento, o atravessamento? Né? Vocês são pessoas assim tão potentes, não é mesmo? Eu tô rindo aqui já com meus convidados, daqui a pouco eu apresento eles. Mas a gente vai falar desses discursos que a gente compra por aí, né? Que a gente, de repente, fala, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso consumir mais sobre isso e de repente a gente não aguenta mais. E aí a gente esvazia uma pauta, a gente acaba com uma palavra que era importante e legal. E eu falo a gente porque eu acho que todo mundo faz isso, né? Eu não posso me tirar dessa. Vim só julgar vocês que estão aí, né? Pessoas assim, que me atravessam tanto, que trazem tanto aprendizado pra mim. Estou aqui com dois convidados maravilhosos. A atriz está comigo, Denise Fraga. Oiê! Faz muito tempo, né? Faz, que eu ainda era no outro estúdio. É verdade. E ele está de volta com a gente, nosso psicanalista preferido, comunicador, podcaster, André Alves. Tudo bom? Tudo bem. Que Tava com honra. saudade? Muita, sempre muita saudade. Quanto tempo também? Não tanto, mas um tempinho já. O que se produziu de Noia até aqui, né? É verdade. Não foi pouca coisa. Não foi, mas a gente se fala pelo WhatsApp, então pelo menos eu consigo desabafar noias sem ser sendo gravada, né? Eu Matar tenho um sorte. pouquinho, né? Matar um pouquinho de saber. E aí, como é que você tá com essa noia aqui? Aí eu jogo. Aí ele me Tem fala. essa relação mesmo, Tem, né? É verdade. É meio tóxica a minha relação com você. Não A acho. palavra tóxica, a gente já esgotou ela também? Essa é bem intoxicante. Não é? Essa é. Então, gente, eu tô com essa noia de que a gente cria muitos assuntos legais que, de repente, eles acabam, né, se esvaziando. Vocês percebem isso também? De estar ali na rede social? Ou não precisa nem ser na rede social, porque se a gente pegar… por exemplo, cinema, TV, né? Existe essa coisa de estão falando sobre isso… eu preciso, né, falar disso na TV, eu preciso falar disso na novela. E de repente tem um bebê reborn na novela, né? As coisas vão se passando assim. Vocês sentem isso? E aí? O André é um especialista, pelo jeito, nisso, né? Fala mal da internet bastante. Então, em perceber esse comportamento, né? Pelo que eu pesquisei de você e que você me falou. Oh, meu Deus. Mas eu acho isso mesmo, né? Aliás, você estava falando, eu tava até pensando, tem um livro. Livro, lembra aquela coisa, livro? Ai, que É uma delícia. palavra que não se esgota nunca. É bom, né? Tem um livro do Roberto Parmigiani que é incrível, que chama Desabilidade. O Roberto Parmigiani é um cara que morou no Brasil, ele é um cientista da educação, dá aula na Faculdade de Bolonha, mas ele escreveu o livro até em português pela editora Nós. É um ensaio, 47 páginas. Você vai gostar, André, porque ele fala… Ele é um especialista em educação de pessoas que, sim, teriam desabilidades físicas e tal, mas ele transporta isso para a nossa desabilidade contemporânea de comunicação, exatamente. E ele fala da importância da gente cuidar da linguagem, porque na linguagem está o princípio de tudo e a gente vai esvaziando palavras, exatamente isso, a gente vai criando palavras estereótipos e palavras guarda-chuvas que elas, né, por exemplo, eu acho muito engraçado como maravilhoso e incrível
Eu não sou uma pessoa que navega muito na rede, para dizer a verdade. Eu tenho um pouco de aflição e tento cuidar da minha ansiedade, que eu acho que provoca muita ansiedade, né? Essa coisa tão rápida. E aí, mas quando eu bato lá, e claro, bato de vez em quando, não fico lá, mas nossa, é maravilhoso, né? Eu não vivo sem. Incrível eu mesma. Eu adoro o incrível, toda hora eu uso incrível, e nem sempre uma coisa incrível é incrível, daquela que não dá para acreditar, né? A gente vai esvaziando o sentido da palavra, né? E o Suassuna tem uma frase muito boa. Uma vez eu ouvi ele falando numa dessas aulas de espetáculo, ele falando assim, que imagina se a gente for chamar o Chimbinha de genial, o que a gente vai dizer de Beethoven? Né? Porque, na verdade, a gente vai pegando essas palavras e usando para tudo. E eu acho que aí sim elas vão se diluindo. E a gente tem um vocabulário. A língua portuguesa é um negócio sensacional. É, né? Muita coisa. E assim, quando você viaja para Portugal, você vê, assim, por exemplo, como eles usam muito mais o vocabulário do que a gente. E a gente fala, nossa, eu tenho essa palavra. Por que eu não uso? A peça do Gregório me fez lembrar muito isso. Sim. Pra mim. Eu ficava assim, meu Deus, mas são tantas palavras e a gente fica ali, o céu da língua, né? Muito bom que eles fizeram. Porque, na verdade, a gente... De chegar na palavra e tentar entender o que ela... E como ela pode ser um serviço pra gente, da gente dizer o que a gente quer nessa hora que eu sinto que a gente tá... Você deve ser um especialista disso, né, André? Que assim, a gente inventou a maior ferramenta de comunicação já inventada, né? A gente tem todo mundo esse celular na mão, uma rede social, todo mundo em rede. E a gente nunca se comunicou tão mal. Vivemos num país dividido em dois lados e perdemos os tons de cinza. Ele fala disso, o Parmegiani, de habitar fronteiras. Né? Que não sou eu, não é você. O que tem aqui nesse meio aqui? Se eu não chegar perto de você para tentar entender um pouco, não preciso concordar com você, mas a gente deixou de fazer esse trajeto. E nesse trajeto entre eu e o outro, tem um monte de coisa que a gente não está percorrendo e fica aqui e ali. Aí a gente não se atravessa, não se deixa atravessar, né? Não acolhe ninguém. Não acolhe ninguém. Você falou do incrível. Ontem, foi tão engraçado. Eu tava lá no TikTok, né? Fazendo uma pesquisa. Imagina que eu tava perdendo tempo lá. Estava a campo, fazendo uma pesquisa. E uma menina falou assim... Porque isso daqui salvou minha vida. E era um olhinho de cabelo. Que é muito isso do incrível, né? Tipo, como é que pode ter salvado a vida, né? Mas eu acho que tem… Nossa, assim, bom, maravilhoso. Começamos para vários lugares, né? Você foi falando, eu fui pensando naquela obra do Leonilson, que é O Grande Rio, né? Duas figuras humanas e um rio no meio delas, né? Essa é um pouco da relação, né? De se relacionar. E acho que a linguagem, a gente, por um lado, esquece que às vezes ela tem sentido aberto. E a gente vai dando significados aos significantes. Mas prometo não ser muito técnico hoje, né? Mas a gente vai inflando, às vezes, algumas palavras. Que é o contrário, né? Da gente se esquecer que a linguagem é sentido aberto. E a gente, às vezes, potencializa isso demais. E parece que a gente tá nessa toada, nesse tempo, como a gente diz lá na Float, né? O instituto que eu tenho com o Lucas Littke, de entretenimento crônico. Total. A gente vive num estado que o Christoph Turk, o filósofo alemão, né, chama de distração excitada. A gente não tem a menor capacidade de foco, mas é tudo maravilhoso, incrível, euforizante, não dá pra perder. E você tem a sensação de que você absorveu algo que tá resumido ao extremo, né? Exato. Que se você for tentar explicar e expandir aquilo, você não tem capacidade, porque você não tem repertório. A chata, né? Não sei se pode falar mal do marketing, mas tem uma… Pode sim. Pode. Uma campanha recente. Alguém vai se opor aí? Tem uma campanha, né, de publicidade recente que a gente usa muito, que é uma propaganda de um iPad. E aí são essas máquinas de comprimir carro, né? E aí bom, depois vê o vídeo e tal, mas são
vários instrumentos musicais, um cavalete de um artista, livros, TV, tudo. E aí essa máquina, ela comprime, e aí quando ela levanta tem um iPad. A mensagem é, nossa, tá tudo aqui, olha que maravilhoso esse device, esse aparelho que a gente criou. Mas tem uma coisa que trai. Olha que louco. Trai. Você vê que o inconsciente, ele é fascinante, né? O coletivo, inclusive, o inconsciente de grupo tá dizendo, o nosso trabalho é achatamento. Não importa se é arte, não importa se é o filme da Agnes Varda ou se é o filme que a gente tá vendo aqui pra matar o tempo. É tudo conteúdo. Então, acho que o que você tá falando, e eu acho fascinante a premissa desse episódio, é essa ideia de que tudo vira conteúdo. E mais, tudo vira vertical de conteúdo. Tudo vira mais uma chance para ser um bloco do entretenimento nesse eterno programa da tarde que a gente tá vivendo na internet. Então, como pode, e eu tô totalmente fechado contigo, no tempo que a gente tem o maior experimento coletivo da história da humanidade, a gente nunca teve 5 bilhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Muito louco. E, ao mesmo tempo, a gente nunca presenciou, talvez, acho que tem alguns outros momentos sócio-históricos, dá pra gente pensar, mas que o rebaixamento da nossa capacidade relacional fica tão evidente. A dificuldade que a gente tem de comunicar e estabelecer pontes e fazer travessias tão prejudicada, danificada, né? Não é à toa que é assim que as democracias morrem. Essa é uma pergunta legítima, assim. Como aconteceu isso com a gente que você está fazendo? Eu acho que sim. Ou você… Eu fico pensando sempre, André, aquela, não, já gosta de uma conversa. Pega aí uma cerveja, vamos conversar. Porque, na verdade, eu gosto dessa conversa. Porque eu sou muito inquieta com o que está acontecendo com a gente. Eu acho que… Eu também fico nesses cômodos. Porque eu acho que a gente está tomando um olé. A gente está tomando um olé dessa ferramenta maravilhosa. Não é só ferramenta maravilhosa, mas de um tempo de uma riqueza absurda. E talvez pela própria pluralidade, e eu sou completamente a favor da pluralidade, eu sempre quis o mundo. Nasci lá no Lins Vasconcelos, um subúrbio do Rio, quis ver tudo, né? Quis sair de lá, tudo me interessa. Meu problema com a rede é esse, porque eu sou curiosa, eu quero ver. Nunca eu falo, alguém me chama pra ir num lugar, eu não falo, não. Eu falo, eu quero. Porque pode ter uma coisa ali, né? A vida é muito surpreendente. Mas eu acho que a gente não foi feito pra tal pluralidade, né? É que nem quando eu chego num restaurante e tem aqueles cardápios, aqueles restaurantes antigos que tem aqueles cardápios encadernados, né? Que é um livro quase, aquelas folhas de plástico ali engordurado, e que você pode escolher trocentas. Eu não sei, eu falo, me dá aí qualquer coisa, né? Porque eu não sei escolher muito diante de… E eu acho curioso que uma coisa que assim, que aí vem o estereótipo, aí vem o maravilhoso como guarda-chuva de sensacional, fenomenal, minha mãe usava fenomenal, né? Fabuloso. Tem tantos adjetivos que vão dizer uma coisa muito legal fora maravilhoso e a gente não usa, e aí usa maravilhoso, incrível pra tudo. É que nem um cardápio que você não sabe o que você vai comer, e aí tem lá carnes, carnes, aves e peixes, né? E eu sempre acho engraçado uma coisa que pode acontecer, que, por exemplo, em ave… aonde a pessoa vai. Nossa, eu tô vendo. Em ave está frango, está pato, está codorna, né? E eu fico pensando, o pato não se sente nem um pouco próximo da galinha. E ele tá lá junto com a galinha em ave, né? Porque você precisa de um estereótipo que dê conta da diversidade. Então, para você dar conta dessa multiplicidade, né? Você não dá conta, é agonizante, ainda mais o olé. Isso poderia ser usado só como você tendo aquela eterna, que eu falo assim, eu sempre tive síndrome de livraria, que eu chamo. Eu chego numa livraria, eu sempre cheguei, na biblioteca da minha escola eu tinha isso, uma agonia profunda, porque eu não vou conseguir ler todos esses livros nunca, né? Na livraria você compra um, você quer levar mais 3. Mas o que acontece? Essa síndrome de livraria acontecia ali, pela tua escolha. E hoje te jogam na cara, né? É como se o vendedor da livraria, todo tempo, você vai levar esse livro, mas se você vai levar esse, leva esse aqui também. Você vai gostar é desse, você vai gostar. E aí a gente já te dá tantas referências e você sai tendo comprado o livro que você queria
e com a vitória de ter comprado aquele livro que você queria, mas o que te sai de retrogosto é a perda dos livros que você não comprou. No online tem isso. Você vai comprar no online, se você comprar esse, você também vai gostar desse. Pessoas que compraram esse, e aí você fica assim, será que eu já compro? Não. Exatamente, o exercício de frustração constante, Camila, que nos adoece todos os dias. Não sei vocês ainda mais, vocês devem ter a mesma coisa que eu, que você deita na cama, com uma sensação eterna de que você não cumpriu o dia, que coisas ficaram, né? E isso adoece, as pessoas estão adoecendo muito, né? O Brasil já é o primeiro país em doença de ansiedade. Em depressão, em uso de Rivotril, uns mercados top já é o maior Zolpidem. caso de afastamento do trabalho, você deve saber Burnout. disso. Burnout. Mais do que gripe. Mais do que, sei lá, né? É muito maluco, né? E eu vou falar só mais uma coisinha para fechar isso, que eu faço já a tese. Eu tinha um professor, olha que coisa mais linda. A gente, menina, assim, é porque eu vivi sem, né? Eu sou eu devia ganhar, assim, uns louros. Mas eu penso que a minha geração tem que ganhar pelo menos umas páginas nos livros de história. Eu espero que meus bisnetos me estudem, porque eu vivi sem tecnologia e consegui viver com, né? Então, nós somos muito incríveis. Flexíveis. Veio sem manual de instrução. Né? Claro. Ninguém mostrava pra gente como é que ia. E aí eu tinha um professor que falava, que eu me lembro, tinha o quê? Uns 15, 16, e falava, vocês estão preparados pro que vem aí? Vem aí a internet. Vocês sabem o que significa isso? E o olhinho da gente brilhando, e ele falava, você sabe o que significa o mundo inteiro plugado? Todo mundo conectado, um clique aqui, na hora, a pessoa vê na China. Sabe o que significa isso? A autogestão. Meu Deus. Nós não vamos mais precisar de governo. Quando eu penso nessa história, me arrepia da nuca. É inacreditável que a gente que não precisaria mais de governo, porque o clique está na nossa mão, pra gente, quer dizer, a decisão agora, né? Poderíamos todos votar onde você quer que pague, que use o seu dinheiro do imposto, né? Lá, então você vota agora. A gente votava toda hora, a gente votava. Mas eu acho que essa empolgação e essa excitação, na minha visão, são o projeto original da internet. Né? Qual que é o código dominante da internet no seu surgimento? Liberdade. Todos estaremos conectados, todos teremos direito, todos teremos acesso. Isso foi sequestrado. Eu sou um pouco mais direto, assim. Eu não acho que é só a ferramenta que nos trai. Eu acho que quem nos trai é quem está no controle das ferramentas. Exatamente. Porque a internet, ela foi engolida pelas mídias sociais. Como é que a internet, a aldeia global, essa ideia toda virou o algoritmo, ou os algoritmos? Vamos pensar rapidinho nessa ideia que todos nós topamos. Nós três nessa mesa, inclusive. A gente opera dentro de uma esfera midiática que a gente não faz a menor ideia de como funciona. Você não faz a menor ideia. Tá na mão deles. Por que hoje vai aparecer a noia minha pra você e não pra mim? A gente não faz a menor ideia. Não. Não, e pera, desculpa. Isso não é só na rede social. Isso também é na plataforma de streaming. Porque hoje em dia o algoritmo também faz a pesquisa pra dizer qual série você vai protagonizar, que vai ter a possibilidade de alcançar mais pessoas ou não. É aquela fala do Reed Hastings, né? Quando ele era CEO da Netflix, 2017, se eu não me engano, né? O nosso inimigo é o sono. Então, esse estado de distração continuada… Ele falou isso? Falou. Pra todo mundo ouvir? Falou, num palco. E aí, como que ele é aplaudido? Gênio. Quando o Mark Zuckerberg aparece e fala assim, ó… Isso é desse ano, se eu não me engano, ou ano passado no máximo, mas eu acho que é desse ano. O americano médio tem 17 amigos. A gente, né, século antissocial, né? Estamos aí num recrudescimento relacional muito sério. Na clínica, sim, a gente fala disso todos os dias. O americano médio tem 17 amigos. Aliás, o americano médio tem 3 amigos, gostaria de ter 15 a 17. A gente vai fechar o gap com AI. Fechar o gap com inteligência artificial. Peraí, eu não entendi direito. Eu fiquei… Desculpa, que foi uma frase muito impactante pra mim. O nosso inimigo é o sono. Eu preciso me recuperar. Aqui. Aliás, eu aceito uma aguinha aqui, que eu bebi a água toda. Peraí, deixa que eu pego.
Eu vou tomar uma água, Eu vou você me consegue segurar, eu vou me repetir a última segurar. coisa? André, eu vou precisar de Eu vou com calma. eu vou com que você calma. vá com calma. Não, me para. Não, porque é um senão... assunto que me interessa muito, mas é que é… Ó, a Camila não sabe o que ela fez, porque eu tô numa Obrigada, fase… Camila, eu obrigada. tô lendo Mark Obrigada. Fisher demais essas últimas semanas. Não, eu sei o que eu fiz. Eu pensei muito bem. Que é assim, nossa, né? O Fisher é difícil, mas maravilhoso. Fisher escreveu, né? O Capitalismo Realista, é do Fisher a ideia de um capitalismo tardio, né? Que aí vem a Anna Kornbluh no ano passado, escreve um livro excelente chamado Imediatez, em que ela rebatiza, né? O capitalismo tardio demais. Né? Já estamos nesse estado que é o tempo inteiro tá perdendo, mas que é um pouco dessa sensação, né? Da livraria infinita, né? Não para, não para, não para. Mas o que eu repeti já algumas vezes essa frase do Zuckerberg, né? Quando ele fala que o estadunidense médio tem mais ou menos 3 amigos, gostaria de ter 15 a 17, ele vai fechar o gap com a inteligência artificial. Então você vai ter eu e o André de amigo. O resto vai ser inteligência artificial, para você completar os seus 15, que é o Mas essa ideal. inteligência artificial, ela é um robô mesmo? Ou ela é o que ele se relaciona, por exemplo, num joguinho que ele joga com outros? Não, é o ChatGPT, imagina ter 15. Caramba! Esse é o… E tem Então, gente mas… que Não, porque assim, namora, uma né? coisa é assim, essa relação de quem joga pela internet, Claro. que tem Sim. ali né, aqueles amigos que… Virtuais. e que nunca viram, Mas na que são verdade, às vezes pessoas. viram só um avatarzinho. Quer dizer, eu tô antiga, tô… Mais um achatamento, né? Só pra pontuar, voltar no tema sempre, né? Mais uma redução, né? Então, uma pessoa vira um avatar. Nós viramos um perfil. O que eu Não, acho… posso falar uma Vai coisa lá, vai lá. nesse parênteses pra gente, já que a gente tá aqui debruçado. Esse assunto me interessa muito, eu não tenho informação nenhuma pra ele. Vamos mas juntos. eu sou uma atriz, e a experiência humana e esse estamos encalacrados aí no nó que eu falo, caramba, como é que eu, na minha vida, na minha passagem aqui por esse planeta, eu testemunhei isso, essa diferença de 20 anos atrás para agora, assim. O que aconteceu foi muito rápido, acho que a gente está tendo… E aí você falou o negócio do avatar, eu acho muito curioso, André, como as pessoas faziam os seus avatares. Eu me lembro da minha tia, da minha mãe fazendo óculos, cabelinho, né? E como hoje as pessoas estão retornando o avatar para si próprias. Eu vi no outro dia um moço apresentando na televisão que eu falei assim, é uma inteligência artificial? De verdade, juro. Eu achei que era uma IA e não era uma pessoa. Mas ele conseguiu fazer coisas no rosto dele que ele já não parecia uma pessoa. O que é isso? Na minha visão, isso é um passo que a gente está dando muito importante. Porque da mesma forma que a internet foi engolida pelas mídias sociais e pelos impérios que se construíram ao redor disso, né? Estamos vivendo no tempo das corporações mais poderosas da história da humanidade. Né? E elas, por acaso, estão por trás dessas ferramentas. Algumas delas, pelo menos. A gente está vivendo o mesmo movimento com inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Né? Que é o assistente. Essa ideia de uma realidade mediada. Que tem sempre alguém te dizendo o que fazer, o que comprar, Seja o que pesquisar. a mala do final de semana, né? Vou pra praia ficar 15 dias. Vai fazer de 28 a 32 graus. O que eu levo de roupa? Vinheta clínica. Como é que eu termino Aí ele com faz a sua mala pra você. Como é que eu termino com a pessoa que eu não quero mais sair? Como é que eu respondo o e-mail do meu chefe? Isso é clínica todo dia. Todo dia. O que é isso? Pra mim, isso é uma fabricação de uma realidade cada vez mais sintética. A gente tá ficando muito bom nisso, né? Tem essa conversa sobre… a gente tá muito viciado em consumir plástico digital. Né? Esses conteúdos que são gerados por IA e que vão circulando, não com o objetivo de fazer algum tipo de transformação interna, né? Ou informacional, mas simplesmente de girar, de circular. Porque esse é o paradigma do conteúdo, né? O conteúdo, ele não tem necessariamente a função de nos informar, de nos engrandecer, enfim. Ele tem que ser consumido. O conteúdo engaja e replica. Engaja e viraliza, continua indo, não para nunca. Então, do ano passado, né, um estudo publicado numa matéria do Independent no Reino Unido, do ano passado, né, o primeiro ano na história em que tem mais conteúdo na internet produzido por IA circulando do que por humanos. Nossa, já. Então, é um pouco desse movimento que é rápido, né? É rápido demais. Então,
Você acha que isso vai implodir? Tem uma discussão forte, né? De que é Eu uma vi o nova Nicoleles bolha. falando, o professor Nicoleles, no outro dia, falando uma coisa que No me… Roda Viva, né? Uma grande entrevista, aliás. Tem uma… Eu vi 3 dele, porque eu vi o Roda Viva, aí depois eu fiquei… Ele é muito bom ouvir ele agora, porque ele é um esperançoso, realista. Ele não é esperançoso. Ele tá que nem eu. Todos os dias ele acorda, faz uma musculação para a esperança. Mas porque a gente tem que fazer mesmo, porque senão… Mas ele é um cara que analisa muito tecnicamente, assim, como você que tem um conhecimento muito… Mas ele não se deixa, com o conhecimento que ele tem, esmorecer, né? Poderia… Eu vejo hoje os cientistas… Hoje, eu creio… Da onde que eles tiram esperança, né? Quando você deve… Você é um estudioso disso, e aí você… Né, você vai ficando desesperançado de ver algum… Porque o que eu sinto é que, assim, é isso que ele fala, né? Só para explicar, né, para quem está ouvindo a gente, que a inteligência artificial foi feita de pedaços de nós, de nós, né? De tudo que a gente colocou ali dentro da rede, da internet e tal. É isso. Aí, agora o que está sendo colocado é a própria inteligência artificial. E ela começa a se alimentar dela mesma, ela vai se… É uma espécie de autofagia ali se construindo de si mesma, e na medida que ela se constrói de si mesma, se ela tem essa asepsia, se ela tem esse pragmatismo, se ela… Tem 2 coisas que eu acho que nos difere e que nos salvam. A gente cora ainda. As pessoas coram, as orelhas ficam quentes, uma pessoa fica vermelha numa reunião e é uma coisa incontrolável, você não sabe dizer por que você cora. Ainda tem gente que cora. A gente cora cada vez menos. Eu fico pensando talvez que isso seja o corar vai ficar em extinção. Mas eu acho que corar… Arrepiar, por exemplo, aquela coisa que você… Nossa, fiquei arrepiada, né? Isso, né? Como diz, o insight, o não saber direito por que eu pensei isso agora, também ainda nos difere de qualquer IA. Tô contigo. Corpo, né? Corpo. Bom, exatamente. Mas, só para concluir… Desculpa. Não, desculpa, só porque eu quero te fazer essa pergunta. Se você acha como ele que vai implodir, porque a gente vai se formando cada vez de uma coisa mais asséptica? Ou será que a gente vai ter essa sofisticação de uma dose grande de intuição nesse liquidificador aí, nesse bolo? Será que a gente vai conseguir colocar isso nas IAs e aí a gente vai… Então, vou ser bem pessoal agora e achei engraçado você me chamar nesse momento, porque eu ando lendo muito Mark Fisher, e o Mark Fisher foi brilhante, e o Mark Fisher tirou a própria vida, né? E eu acho realmente, apesar de eu ter uma grande fama de pessimista, Denise, que assim, não existe exercício mais esperançoso do que uma análise, né, na minha visão. Que é você sentar na frente de alguém, ou no divã, enfim, ou online, são várias possibilidades, e acreditar na transformação do pensamento. Exatamente. Acreditar que a gente consegue mudar algumas coisas, acreditar que a gente dá um pode… prazer danado, né? Não, eu sou suspeito, acho maravilhoso. Esse eu acho maravilhoso, incrível, salvou minha vida. Salvou minha vida, esse salvou minha vida, mais que o óleo de cabelo. Será? É ótimo. Mas, o que a gente tá discutindo agora, que a gente já tomou já saiu por essa viela apocalíptica, é um projeto de mundo. Né? Há um projeto de mundo que então é Marte ou bunker, hein? O resto é sci-fi. É Marte ou bunker, é muito bom. Esse é um projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade em que seu filho vai ser criado por uma inteligência artificial e não por uma pessoa. Em que a robótica vai substituir 50% dos trabalhos humanos. Então, é um projeto. Eu tô fora. Eu não quero esse projeto, não. Imagino que você também não. Imagino que você também não. O que a gente vai fazer? Não sei, mas vai dar trabalho. Isso a gente sabe. E eu acho que tem uma coisa muito legal no que você tá falando, e é onde eu acredito, que a gente é corpo. Nós somos seres psicossomáticos. O delírio de eu vou transferir tudo para um computador, minha cabeça, enfim. Eu acho maluquice, né? Assim, é delirante, mas há uma semente de verdade no delírio, né? A clínica nos mostra isso. Então, nessa hora, assim, olha, esse projeto de sociedade, ele tá implicado numa coisa que é arrancar o corpo, arrancar as relações, tirar tudo isso do jogo. Eu não topo. Acho que vocês também não, e eu acho que é isso. Então, vambora. Em que direção a gente vai?
Tem que ser uma direção em que a gente não esvazie completamente as pautas. Que a gente não pegue a conversa, torça ela de sentido e jogue fora. Como assim? Explica aí, vai. Pegando o teu gancho, Camila, de… Como é que pode, né, a gente ter tido discussões tão interessantes, tão fervorosas nas últimas 2 décadas, na última década principalmente. E aí a gente estacionar em algumas delas, né? Tava lendo a Djamila outro dia falando sobre… Nossa, faz 10 anos que a gente só fala sobre lugar de fala. Ela escreveu isso. Ela escreveu e pensou, olha, vamos daqui pra frente… E aí a gente cai no circuito do sequestro, né? Que é assim, não, vamos ficar repetindo. Então, mas aí se a gente tá repetindo é porque a gente não elaborou. Se a gente não elaborou é porque a gente tá com alguma dificuldade de pegar, trazer pra dentro, ficar com um pedaço e devolver, né? Então, acho que é processo básico, né? De comunicação e de… Enfim, um pouco de transformação subjetiva e relacional, claro. Agora… Tem alguma coisa no formato, né, que a gente está se comunicando, nessa realidade do entretenimento demais, do euforia demais, que vem aparentemente promovendo uma dificuldade crítica. A gente vem perdendo bastante desse senso crítico. E de repente, quando a gente tá vendo o 4º vídeo de experimentando morango do amor com outras frutas, a gente pensa, como eu vim parar aqui? Eu não queria estar aqui. Mas ao mesmo tempo, sabe que eu ando sentindo de pessoa que não só produz conteúdo, mas consome, né? Bastante. Alguns discursos, né? E tipos de conteúdo mesmo que funcionavam muito há X anos atrás, eu não consigo mais comprar. Não funciona mais. Claro. E eu tenho, sei lá, percebido como criadora de conteúdo e… pessoa que tá rodeada de outros criadores, né? E que pesquisa sobre o assunto, que a maneira de se comunicar precisa, né, de agora para frente, ser alterada e modificada. Porque eu vejo influenciadoras que foram, por exemplo, muito grandes no Instagram não conseguirem mais se comunicar no TikTok. Porque essa nova geração não compra mais esse discurso tão ensaiado e plástico que a gente comprou no início, né? Então, o meu lado de esperança vem daí. Claro. De ter esse contato e esse interesse que eu tenho muito grande da geração mais nova, né? Dos meus seguidores do TikTok, por exemplo, eles têm de 18 a 24 anos, que é uma… audiência que me interessa, que não me interessa que eles me assistam, me interessa o que eles fazem e como eles pensam, né? Ver que para eles precisam de um conteúdo que é extremamente espontâneo e real, me dá um alívio imenso. Porque o que eu consumi sei lá, de 18, acho que não tinha ainda muito rede social. Mas assim, a partir dos 24 anos, dos meus 24 anos, né, até ali os 30… Foi esse conteúdo extremamente fake e plástico, né? Que eu acho que não cola mais pra eles. Eu não sei se isso vai virar um filtro também pra inteligência artificial, pra eles. É aí que tá pautado o meu lado de esperança. E aí dá um medo danado, né? Porque essa coisa do real, né? É uma coisa que eu penso bastante. O que é real, né? Porque o papo reto, né? É muito interessante isso que você falou, pegando assim esse fiozinho da verdade, né? Eu sempre tenho pensado muito isso, assim. A única coisa que nos que salvará nossas vidas, fora o olhinho, fora um bom sérum capilar. Não é? É a gente nessa Torre de Babel e nesse mundo tão fake, caótico, onde, né? A verdade, o papo reto, olhar no olho e falar assim, não, peraí, gente, vamos falar uma coisa, né? Só que o que acontece? Quando esse discurso já é feito, né? Quando eu olho ali para aquela câmera e falo assim, não, gente, vamos falar de verdade, assim, vamos aqui a gente botar a mão um no ombro do outro e falar como somos hipócritas, né? Como estamos assimilando coisas que a gente acha absurdo, como a gente está fazendo cara de paisagem para absurdo. Esse papo já vira midiático. Que aí isso já… Então, qualquer coisa… Eu, no teatro, tenho feito isso na minha vida. Aliás, queria muito
falar que queria que vocês vissem. Eu tô com as 2 peças em cartaz, o Eu de Você, que foi um divisor de águas na minha vida, onde eu faço isso o tempo todo. Eu falo de verdade e é cena, falo de verdade e é cena, junto. Opa, bati aqui no microfone. As mãos elétricas. Mas eu tenho que repetir aquilo toda noite. De alguma maneira, é um ensaio. O que né? ficou então, essa coisa da autoficção, que é uma tendência, né? Você vê isso na literatura. Super. O tempo inteiro. Não, ele tá falando comigo. E essa sensação ela tá falando comigo, do papo reto, né? Que você tá falando da verdade. Dá um alívio danado e a pessoa gruda ali. Tem mais engajamento. Tem mais engajamento. Aí a palavra engajamento já põe a gente no... É bom falar de verdade. Só que aí quando você fala de verdade, aquilo vai criando, sendo midiático. Totalmente. O que eu acho muito curioso, como dizer, um paradoxo. Porque, na verdade, você quer... Aquilo é verdade. É. Só que aquilo é sequestrado pela a coisa capitalista, a monetização de tudo, né? As grandes corporações que nos... Então aí você fala, mas era verdade, eu te juro que era verdade. Mas aquilo foi sequestrado. E sabe o que acontece também? Às vezes o primeiro impulso é verdade. Então você faz eu, por exemplo, faço um TikTok que foi que viralizou pra caramba quando eu falei mas será que a gente quer saber mesmo? Na terça, né, nossa, tal, que viralizou, foi uma loucura. Ele era extremamente real, né? Liguei a câmera ali, falei o que eu tava pensando e foi. O que acontece? Aquilo explode, né? Eu ganho um monte de seguidor, aumenta a publicidade, tudo isso acontece. Tudo isso eu percebo, né? Mas existe um gap imenso de vídeos. Porque os próximos que eu vou falar não são verdades. Então eu não consigo fazer. Mas tem muita gente que consegue. Então… Mas por que você não consegue fazer? Porque eu vou estar criando uma pauta que não está explodindo em mim. Como diz, um pastiche de si mesma. Exatamente, porque eu vou pensar assim… Putz, eu falei aquilo das blogueiras que viralizou muito. E se eu falar agora de escritores? Mas você pensa daí eu já tô roteirizando. Mas você pensa no que você vai falar… aí é que tá a coisa, né? Porque você pensa assim, não, vou falar isso que vai ser bom, que vai viralizar. Não, é uma coisa assim… Eu preciso falar isso… Porque tá maior do que eu. Igual as noias que eu trago aqui. Tipo, eu tava com isso aqui. Você tá tomando banho lá, você tá com essa E eu falo, gente, com quem que eu vou conversar disso? É meio assim. Você queria ligar pra uma amiga. Ótima ideia de ligar pra nós dois. Aí eu duplei aqui, ó. Você queria ligar pra uma amiga, mas então… Duplei aqui. Às vezes eu tenho a sensação que não tem mais jeito. A gente tem que se aproveitar. A gente tem que ser, de alguma maneira, não tem jeito. Porque é verdade. Aquilo ainda é verdade. E que aquilo seja sequestrado por essa coisa midiática, você pode topar essa parada. Mas aí você tem que cuidar muito de si. Não pode ser só isso. Não, a gente entendeu? tem que cuidar… Porque tem gente que é só isso. É só a parada midiática. Ela vai de um pro outro e tal. Você não. Você pode ir na internet e falar uma verdade. Mas você é mais do que esses… que é o achatamento, né? Esses microvídeos de micropensamentos. Porque você é uma atriz, você vai lançar um filme que vai falar de eutanásia, você vai fazer a sua peça, você vai… Tem toda uma construção por trás. No intervalo disso, você fala uma verdade ou outra. E, esporadicamente, se aproveita do engajamento e da publicidade que aparece. Ou de mais vendas de ingresso e tal. O que acontece na internet é que todo mundo percebe isso. Que se eu falar alguma coisa que impactar, seja um problema pessoal, descobri que fui traída. Tem 1000 vídeos assim. E aí a pessoa faz o parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ela não é mais sobre a traição. Mas então é faz sobre parte quantas pessoas estão assistindo aquilo e quanto eu vou monetizar no fim do mês porque eu fui traída. Acabou minha traição. Eu vou falar o quê? Deixa eu ver. Eu tenho uma doença autoimune. Parte 1, parte 2. Essa decisão, né? Eu vou abrir mão de tudo que veio porque eu consegui falar isso. Eu acho que esse é na criação de conteúdo, né? O creator, essa figura. Eu te pergunto várias vezes, né? Como é que você resiste a esse empuxo? Porque eu acho que o empuxo é o da captura da audiência.
a gente tem essa ideia de captura da audiência clássica, né? Tô assistindo, nossa, capturou, quero assistir. Eu acho que o que a gente vive também é um pouco um caminho contrário, que é… Você, em um determinado momento, se torna a sua versão mais extrema, mais caricata, mais vulnerável. E aí a gente descobre, no sequestro, que aquilo ali rende engajamento. Aquilo ali constrói capital conteúdo, que é um negócio muito importante no nosso tempo. Né? Símbolo de status, promessa de mobilidade social. 90% dos jovens periféricos brasileiros sonham em ser gamers profissionais. Não é gamer profissional, né? Tem o espetáculo, né? Essa esfera da audiência tá colocada. E aí o que acontece? De repente o creator vai fazendo mais e mais vídeos naquele encaixe. Quem capturou quem? A audiência capturou o creator. Não, ele tá mais capturado que a audiência. Exato, e aí ele não consegue parar. Eu acho que tem um ponto ligado a isso que é um pouco… essa tirania mesmo que vai acontecendo. Porque… Trazendo um pouco pro meu campinho. Você vê o primeiro, segundo, terceiro vídeo do creator que viralizou sobre TDAH, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre luto. Ah, beleza, tal. É uma questão de tempo, geralmente, até o 10º vídeo ser assim, 10 coisas que todo TDAH faz. Você para e fala, não, peraí, é um troço meio sério. Mas assim… Bom, alguém viu esse vídeo e pensou, nossa, talvez eu precisasse pensar nesse assunto e tal. Bom, eu tô andando num gelo finíssimo, né? Porque TDAH e psicanálise é uma conversa complicada. Mas o clássico, né? Pra tocar em outro gatilho. Narcisismo. Quem é narcisista, quem não é narcisista. Bom, se eu vi o vídeo 10 coisas que toda pessoa que já se relacionou com narcisista já sentiu, talvez eu veja aquele vídeo e fale assim, nossa, eu preciso pensar nesse assunto. Sim. E talvez eu veja aquilo e fale… realmente, então todo mundo é narcisista. Da mesma forma que tudo é maravilhoso, todo mundo é narcisista. Né? Da mesma forma. Alguém que foi contra a minha opinião ou me passou a perna no trabalho é um narcisista. Ou tóxica. Ou Aquela tóxica. reunião é tóxica. Imagina, que pessoa tóxica. Não, calma aí, vamos com calma. Mas por isso que é uma questão complexa e interessante nesse sentido. Eu posso tirar? Falar assim, não, isso está errado, não pode fazer, completamente absurdo e tal. Não posso fazer Não, isso. e aí é da gente também saber filtrar o que a gente tá consumindo. Aí é sacanagem. Porque aí a gente transfere tudo pro sujeito, tudo pro indivíduo, né? Também. Resolve essa treta sozinho. E aí não tem nenhum letramento midiático, não tem nenhuma moderação. E nenhum limite da própria plataforma. Exato. Eu acho que a gente precisa… O que a gente vai fazer, gente? Não Vamos sei, ver. Hoje gente, Não, é eu hoje. acho- A gente tem que pular esse Eu plano. vou dizer pra vocês o que é gente… Mentira, eu não quem sou eu, mas eu penso muito sobre isso. Eu acho que a gente precisa entender o que a gente… Eu acho que assim, um guia de trânsito nesse mundo tão múltiplo e caótico é a gente entender quem a gente está fortalecendo. E você… Essa talvez seja a sua escolha. Você realmente abdicar de ganhar dinheiro ou o que seja, se aquilo está duvidoso para você. Porque, na verdade, eu sinto que a gente fala muito disso tudo, mas a gente fala muito pouco de questões humanistas nesse mundo que está ficando cada vez mais cruel, mais, como você falou, Marte ou bunker. E esse Marte ou bunker vai ser para esse… Né, 1% dos bilionários do mundo e todos robóticos, né, ali rolando suas telas, não querendo pensar, não querendo… Por que eu tô vendo mais um vídeo de Morango do Amor, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente agir afetuosamente nos dias. De verdade. De verdade, sem câmera ligada na gente. Quando a gente fala para muitos, a gente se perde muito de si, né, Camila? A gente tem essa tendência… Tem muita aflição de fazer esses vídeos para câmera. Porque… Com quem que eu tô falando? Eu tenho uma aflição, acho que eu comecei a receber a plateia na porta e conversar com a plateia. Converso agora com a plateia lá, fico recebendo a plateia. E no final, eu saio correndo, ponho a roupa suada para conversar depois com quem ainda tá no saguão. Porque eu tenho uma vontade imensa de perceber o que é o público. Porque ali são pessoas muito diferentes ali. E você, cada um, te traz um negócio que o todo não traz. O todo traz, eles riram, eles não riram, o som daquela noite. O público hoje estava meio silencioso ou
né? Parece que combinaram lá fora, sei lá. Não, mas assim, é muito louco, porque é uma entidade pública. Então, nessa minha ânsia de tentar, não saber por quem eu estava falando, eu tinha já, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fazia o Traíra e Coçar, eu só começava muitos anos atrás, foi uma peça comediona que eu fiz muito tempo, eu tinha vontade de acabar e sentar ali e falar, quem são vocês? Por que vocês vieram? Eu fiz uns questionários que eu imagino imprimir num papelzinho. Por que você veio à peça? Como você soube da peça? Por minha conta, eu era só atriz, não era produtora do espetáculo. E eu tenho esses papeizinhos, assim, que eu lia toda noite para tentar entender quem estava ali. Muito bom isso. Até hoje eu tenho essa coisa de querer entender. E o que eu sinto hoje, a pessoa... Eu converso aqui com o André, o André me dá uma Denise, eu converso com a Camila me dá outra Denise, né? Nós somos esse meio, né? Entre o eu e o outro. E o olhar do outro. E o olhar do outro. Se me jogam na floresta... Quando eu nasci, eu sou Mowgli, o menino lobo. Eu acho que eu sou lobo, né? O Tarzan achava que... É da família dos macacos, enfim. Quem diz o que somos, somos o meio. No momento que estão dizendo quem você é um bilhão de seguidores, isso, você fica completamente fragmentada. Você fica... você não sabe mais quem você é se você não tiver aquele amigo com quem você vai ali tomar uma cerveja na esquina e que vai te falar, eu acho que você está muito ansiosa, ou, né? Sei lá, ou não sei, será? Né? Fazer aquela pergunta que te balança. E eu acho que hoje a gente precisa urgentemente desse tete-a-tete, de verdade, mas não é fácil, porque não é isso que você falou. Eu adorei que você falou isso, porque eu acho uma sacanagem a gente virar e falar assim, você tá muito no celular. Engraçado, eu acho também. Eu acho uma sacanagem você virar e falar assim, você tem que sair. Nossa, você tá viciada. Todos os pares nas suas casas, os companheiros e suas companheiras, tem essa discussão, os companheiros né? e seus companheiros falam assim, eu tô viciado? Mas é você que não sai. Eu te vi descendo a escada. No outro dia, eu e o meu companheiro, a gente foi lá ver lá na marcação de horas, quem é que tinha ficado mais tempo de tela. Então é muito louco, porque... a gente tá acusando o outro, tá todo mundo com o mesmo problema. Eu acho muito curioso que a gente fale disso como se fosse problema só nosso. E é um problema coletivo, uma grande epidemia de um negócio que foi colocado na nossa mão. E vamos combinar, poderia ter sido criado sem poder de adição. Essa frase que você falou me deixa chocada, porque quando eu vi aquele documentário Dilema das Redes, é um negócio que todo mundo tinha que ver, porque pelo menos cria alguma consciência, mas tem umas trilhazinhas ali, o cara do Facebook lá, ele fala um negócio que ele saiu de lá e fala, e aquilo foi criado para viciar, né? Eu acho muito louco esse negócio de história durar 24 horas, gente. Por que eu não posso ver a história daqui a 3 dias? Ele vai sumir. Sumir pra onde? Se falaram de mim, eu quero ver. E eu não posso mais ver. Por que eu não posso mais ver? Eu chego na minha casa, eu quero ver o que acharam da peça. Eu tenho que, depois de jantar, 1h, ir lá ver os stories, porque eu quero saber o que acharam da peça, mas eu não posso ver daqui a 2 dias. Que sacanagem. Por quê? Porque eles querem que eu fique ali de nariz naquilo o tempo inteiro. Foi criado assim. Foi criado. A mesma coisa que eu falo pra você, André, você tem que parar de beber, te dando uma garrafa aberta. Né? E aí, devia ter uma clínica hoje de detox em cada quarteirão. Devia ter alguém que cuidasse dessa juventude. Juventude é uma palavra bem de tia. Mas eu já sou uma tia um pouco. Mas assim, é muito louco. Tinha que cuidar dessas pessoas que foram jogadas nessa arena sem cuidado nenhum. A gente está com um número de suicídios de adolescentes e de crianças no Brasil absurdo. E eu pensei que o dia que a gente vivesse numa sociedade onde crianças se matassem, a gente ia tocar uma grande campainha, a gente ia sair pra rua, todo mundo de pijama, um incêndio. Falou assim, o que a gente faz? Deu ruim, gente, deu ruim. Tá dando ruim pra caramba e não tem quem cuide de nós. E é muito louco que a gente fica falando do problema. André, eu fico muito impressionada como a gente não se cuida uns dos outros. A gente foi jogado nesse negócio e a gente fica falando do problema. O diagnóstico tá dado. Tá. E a gente só se distopia acusa, está né? aí. E agora, o que a gente faz? E eu tenho a impressão... Você falou de psicanálise, você falou de terapia. Todo mundo hoje, todos nós, deveríamos... Inclusive... Queria falar aqui especialmente para os homens. Eu faço uma peça onde a gente fala sobre esse comportamento masculino que está em decadência, que está desmilinguindo, mas que ainda tem muito cara falando assim...
terapia não funciona pra mim. Já tentei, fui lá. Quantas sessões você foi? Não, fui em 2. Não, é assim mesmo. Dói no início, é estranho no início. Pode ser um terapeuta ou outro. Mas hoje tem um monte de amigos, de colegas seus, que fazem de graça. Todo mundo tem direito hoje. Se você procurar, você acha lá, mapa saúde mental. Você pode ir em vários lugares portais, que você acha ajuda. Porque não tá fácil viver. E todo mundo deveria conversar sobre isso. A roda de partilha seria alguma coisa absolutamente necessária hoje pra gente se cuidar. Eu fiz uma novela que eu fazia uma alcoólatra. E eu fui numas reuniões do AA. Eles se salvam pela partilha, só pela partilha de histórias. Não tem um psicólogo, não tem alguém que tenha uma ingerência sobre aquilo. Mas você ouvir a história do outro, e é nisso que eu trabalho, é aí que está a minha obsessão. A história... Tem um texto da Simone de Beauvoir que a gente fala na peça, que é a história compartilhada, a dor compartilhada deixa de ser um exílio. Porque é isso, porque quando você está sofrendo, você acha que só você está sofrendo. Você acha que só você não sabe sair do celular. Todo mundo está assim. Você acha que só você não está conseguindo ouvir o direito como a pessoa está falando. Porque a gente está com a atenção estragada, completamente, estamos todos estragados. E eu acho que se a gente não tiver essa atitude em relação ao outro, real e de comunicação, sabe, André? Eu vou tentar traduzir o que a gente está falando, sei lá. Eu estava tingindo o cabelo, você tem que esperar um tempo lá para a tinta agir, e a minha cabeleireira querida, que conversava bastante comigo, um salão de beleza, a mulher sabe, era aquela fofocaiada, um barulho. Silenciou. Que nem pátio de escola no recreio tinha silenciado, e agora com a proibição do celular, minha nora dá aula, professora, e falou, voltou o barulho do recreio. Olha o que a gente pode fazer. Não é fácil, mas é possível. É possível, é mais possível do que talvez a gente acredite, né? O Haidt tem essa, né? O Jonathan Haidt, que quando veio para o Brasil falar do Geração Ansiosa, o trecho, para mim, mais interessante da fala dele foi exatamente esse, né? Em que ele diz, olha, o primeiro país do mundo, depois que eu publiquei meu livro, que se mobilizou muito rapidamente e conseguiu passar uma legislação muito forte em relação a esse assunto, foram as mães brasileiras. Quando ele fala isso, eu acho maravilhoso, porque eu acho que, de alguma forma, o que a gente está falando um pouco é... Qual que é, talvez, um caminho interessante para a gente pensar nessa direção? Corpo e grupo. Corporeidade. E a gente precisa estar junto do outro. Presença física. A gente precisa de corpo. Mas isso as mães têm, né? A gente se agrupa. Exato. Principalmente a mãe latina. Porque tem eu vou resolver isso agora e você não vai mexer com meu filho. E eu não vou sozinha. Eu não vou sozinha. E tem uma coisa, eu acho, Camila, não sei, você tem filho, né? Tenho. Porta de escola é um negócio sensacional, porque um monte de gente com a mesma dor ali, que é ser mãe e não saber o que fazer com uma criança, principalmente hoje, tirar uma criança da tela, e aquilo vira um grupo de partilha, e até involuntário, quando você vê, estão 3 conversando sobre aquilo, dá um alívio danado, você vê que a sua dor de tentar ser mãe, né, não é... Mas só para voltar naquela história da cabeleireira, e ela tava assim, né, sentada assim, rolando o dedinho. E aí, é uma perguntinha, assim, o que você tá vendo aí, Aninha? Aí ela, nada, vídeo bobo. Aí eu falei assim, mas o que você viu? O que é legal? Fala aí. Não foi uma pergunta provocativa, eu queria puxar um assunto só. Me fala um vídeo, me mostra um vídeo que você estava vendo. Aí ela, não, só bobagem. Aí eu, mas fala um que foi bom. Não tem. Você nem se lembra. Não absorve. Aí eu falei assim, mas por que... Aí eu falei assim, mas por que você tá vendo? Não, tava aqui pra passar o tempo. Eu falei assim, mas não tem mais coisa que você queira? Aí dentro mesmo, não tô falando pra você sair do celular, não. Nesse mesmo lugar aí você pode ver uma coisa que te interesse. Escrever uma carta pra sua mãe, sei lá. Aí ela, mas... Aí eu falei assim, então... Aí eu não aguento, eu falei, Aninha, você tá vendo o que os outros querem que você veja. Você pode querer ver outra coisa. Mas para isso, precisa pensar, precisa parar, botar o projeto Denise sobre a mesa, o projeto André sobre a mesa e falar assim, peraí, do que eu gosto mesmo?
O que que… É tipo o que quando me a gente faz tá feliz? numa relação… E para pensar, precisa, às vezes, de terapia. Porque estão sequestrando até a nossa capacidade de pensar sobre si. E eu acho, urgentemente, que a gente precisa, André, falar de prazer. O prazer de transformar-se. Que eu falei quando você falou de terapia. Quando você vê que você avança, que você se transforma, dá um prazer danado. E a gente não fala disso. A gente fala pra pessoa, você precisa fazer terapia, porque é bom, porque você precisa não sei o quê, você precisa ser legal com o outro, você precisa fazer pilates, você precisa cuidar do seu colesterol, você precisa. Ninguém aguenta mais precisar fazer nada. O que pode, talvez, nos salvar de mais um jantar à luz de telas? Né? Como é que a gente sai a luz de telas é ótimo. de uma situação distraída demais, né? Talvez distraídos demais. E acho que, de novo, não dá pra gente transferir tudo pras pessoas. As pessoas estão todas erradas, né? No sentido que é o que você falou, né? Pô, acho uma sacanagem, deixa a pessoa no celular dela, né? Mas eu acho que é esse tempo curioso que a gente habita em que também tem um excesso de real. Real num sentido bem lacaniano, mas tem um excesso de coisa sem sentido. Né? Quanto real a gente aguenta? Eu me pergunto várias vezes, né? O que a Susan Sontag escreveria nos dias de hoje, depois de Diante da Dor dos Outros? Porque… E aí as coisas vão achatando e entrando todas na mesma lógica, que é… Então você tá lá na tua tela, e aí tem o Labubu, a série nova, o Tigrinho, Gaza. Mas, André, eu Vai falei colocando a aquele gente num negócio estado, do… assim, de recrudescimento mesmo, né? Nossa, como é que eu penso nisso? Não, você não pensa, você fica com essa… Você fica zoado, atordoado, é o que estamos. Eu tô achando também. Mas você vai lá pra se anestesiar, né? Não, Também, e e se você… distrair um pouco, porque assim, não, olha, deixa eu Só te que explicar. às vezes você vai pra lá pra se distrair e quando você vê, você tá pior do que você tava antes. Que é o porque tal você do… entrou num buraco ali. E é o tal do brain rot, que é É, esse brain negócio rot. que é o apodrecimento mesmo. Você acha uma sacanagem falar, sai do celular… Não é deixa a pessoa no celular dela. Você falou… Não, é uma coisa que eu acho que, assim, atribuir à própria pessoa a autonomia dessa escolha. Porque isso foi feito de uma forma sacana. E se a gente for falar de Brasil, é a tempestade perfeita pra ter isso. Porque aí a gente vai falar sobre políticas públicas, aí a gente vai pra outras pautas. Porque às vezes a pessoa não tem nada além daquilo pra fazer. Ela não tem acesso a um parque, ela não tem dinheiro pra ir no cinema, ela não vai ao teatro. Mas ela fazia coisas… Assim, o que eu acho… Eu não quero que de novo a gente ponha as cadeiras na calçada pra conversar, porque vai ser muito difícil. Porque eu sinto que também, quando eu falo pros meus filhos… Vamos sair do celular, a gente tá na mesa de jantar, a gente não usa o celular na mesa. Mas também você fala… E aí, como é que foi teu dia? Legal. Mas você teve aula de quê? De um monte de coisa, mamãe. Mas qual foi mais legal? O que você aprendeu? Mamãe, não existe mais nada. A conversa fica muito, muito pior do que aquela velocidade. Não tem como competir com o Mick Jagger, com o último clipe da Anitta. E aí, o que acontece é que você vai perdendo essa capacidade cognitiva, que é o que o Nicolé eles fala. O problema não é a IA, o problema é a capacidade cognitiva que nós já estamos perdendo pelo acesso à IA. Também, né? Não só, né? É o golpe perfeito. Muito rápido. Né? Assim, mas eu acho que, então, essa hipótese que a gente vem sustentando é um pouco a recessão cognitiva e a recessão relacional. Né? Que são essas duas coisas que são muito fundamentais e a gente vai sacrificando, né? Então… O que eu falo sobre a sacanagem, Denise, é assim… Não dá só para eu terceirizar para o usuário, né? Não dá só para eu falar, então… Mas acho que você já falou disso super bem e abriu esse assunto de jeitos muito interessantes mesmo da gente pensar, né? Que é… Então, quando você me conta assim, não… E aí eu tô viajando aí o Brasil, levando Noé para vários lugares e tal. É corpo e é grupo, né? As pessoas estão reunidas por alguma razão, né? Imagino que coisa maravilhosa o teatro, né? É tão você tá bonito, lá… E tem um monte de coisa acontecendo. É acessível pra todo mundo? Não. É por isso que a periferia do capital é o crime perfeito, né? A gente é o primeiro, às vezes o segundo país do mundo em uso de mídias sociais no planeta. A gente bate os japoneses e os britânicos juntos. A gente usa mais.
Parece que só na África do Sul usam mais do que a gente. Então a gente compete com eles, né? Pelo primeiro posto. Primeiro posto em doenças de ansiedade e segundo em o uso deliberado do celular. Porque, na verdade, como a gente deixou, isso que me inquieta, como a gente deixou isso acontecer. Porque a gente estava no celular. Sabe o que eu vejo? A gente estava no celular. A gente estava distraído lá. A gente estava distraído de si. O vídeo era bom, eu queria fazer slime. Eu sempre lembro do Leminski, né, que fala o livro Distraídos Venceremos. Não venceremos! Não. Distraídos seremos todos cooptados. Vamos voltar. Não é? E, na verdade, eu vejo no teatro, você falou uma coisa tão bonita acontecer, porque o teatro tem um negócio, Camila, que você, por você sugerir que não se use o celular só por sugerir. Tem gente que depois, no meio da peça, não existe mais blackout, né? Alguém vai estar com uma luz azul. Você vai ver uma luz azul de baixo para cima. Né? Não existe o blackout no teatro. Mas essa sugestão no início de que não se use, dá ali uns 10 minutos até que a pessoa dê aquela olhadinha, se é que dá, porque no teatro é diferente de um show e da sala de cinema, porque os atores estão ali e existe algum constrangimento ainda, sei lá. Mas o que acontece nesses 10 minutos, André? Quando a peça é boa, quando a história é boa, você dá a chance da pessoa entrar num lugar que eu arrisco dizer, pelo que eu tenho visto nessa minha pesquisa de campo com a plateia, ela entra num lugar que ela não consegue mais ir sozinha. O teatro sugere um mergulho que ninguém mais, a maioria das pessoas não está conseguindo chegar. Nem vendo uma série na sua casa, porque você toda hora aciona aquele negócio. Nem no cinema as pessoas estão olhando no celular. Então o teatro faz esse negócio. E o que tem acontecido uma coisa muito bonita, que eu olho muito para a plateia. Primeiro, você vê uma pessoa fazer assim, ó. Desculpa. Fazer assim, ó. Você vê uma boca abrir, esse estado de abandono do corpo. Que é um negócio que você não vê mais. Que é ir para outro lugar. Que é esse lugar desse enlevo, né? Que eu chamei do campo dos sonhos no teatro, que esse lugar onde você vai fazer. Eu acho o teatro um negócio incrível, que a gente faz um pacto entre nós ali, que todos nós vamos acreditar naquele negócio. Né? É um pacto, né? Um pacto oculto, né? A gente não combinou, mas a gente faz um pacto de que juntos estamos ali, vamos ficar em si. Né? É um ato simbólico de crença coletiva, não uma história. Cada um vai levar dali uma coisa. Ninguém tem a coragem de falar, não concordo, no meio da peça, né? Como a gente faz na rede, né? Na rede você faz um negócio, a pessoa fala, concordo, discordo. Não, escola de juízes. Se tá aí, tá ótimo, né? Não, frila de superego, né? Se fosse assim, tá ótimo. Porque ainda no TikTok, essa terra arrasada que a gente habita, é assim, lixo. O não concordar é super gentil. Você posta o filme, uma análise, 15 minutos falei sobre esse filme, a resposta, o emoji de vômito e quem vê esse filme é bosta. Que é assim, nossa. E aí, às vezes tem um feia. Mas ouve o que eu falei, eu não tô aqui pra ser bonita. Não, mas eu fico pensando sempre nessa coisa. Eu tenho pouca vida também na rede social, mas às vezes, se alguém fala, né, um hater desses, eu tenho vontade de ligar pra pessoa. Aconteceu um negócio comigo muito legal. Na época da eleição, que tava aquela coisa toda, teve um cara que escreveu assim no meu Instagram: por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E aí eu olhei aquilo assim, e eu falei, calma, Denise. Eu não respondo, não faço nada ali, mas eu falei assim, peraí, por que você leu assim? Por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Ele pode ter falado assim, ó, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Aí eu falei, não tem ponto de exclamação depois dessa interrogação? Eu falei assim, fui lá, não faço isso não. Cliquei na bolinha, conta fechada. Eu falei assim, vou pedir para seguir. Não faço nunca, não faço não. Mas eu falei, me inquietou aquilo. Eu falei, a gente precisa ter alguma civilidade nesse negócio. Fui lá, o nome dele era Marcus. Pedi pra seguir. Aí ele mandou com exclamação, por que você quer me seguir? Aí eu falei assim, não, Marcos, é que você me fez uma pergunta legítima.
E eu queria tentar te responder. Você fez uma pergunta. Por que que todos os artistas têm que ser de esquerda? Aí eu fui e respondi para ele, que eu, enfim, fiz um tratadinho assim, que eu não acho que todos os artistas, mas a maioria. E eu acho que a gente, interpretando muitos personagens, percorrendo muitos universos, e a arte, ela se faz, o teatro, os textos de teatro, a literatura, em cima dos grandes dilemas eternos humanos, e nisso você vai vendo esse mundo tão injusto que a gente vive, onde tem sempre preteridos, sempre o opressor com oprimidos. A gente inventou para viver numa sociedade que se fez assim, onde poucos ganham em cima de muitos que são massacrados, e aí isso vai tocando muito o coração da gente, nos diversos personagens que a gente precisa entrar. Comando. A gente precisa entrar naquela pele, e aí a gente acaba mesmo compadecido, andando nos dias e nas ruas, e a pauta que defende mais os, digamos, oprimidos são mais as pautas de esquerda, e a gente acaba se aliando mais à esquerda do que à direita, né? A gente não acredita nessa coisa neoliberal, o lucro a qualquer custo, né? E a gente começa a ficar... Aí ele me respondeu assim, não sei se concordo com você, mas eu agradeço, não sei se eu concordo com tudo que você falou, mas eu agradeço muito a sua atenção de ter me respondido. Isso me dá uma esperança. É muito bom. Claro. Eu sei que isso custa tempo, isso custa paciência, mas a gente, se é uma coisa que foi dinamitada, é a nossa paciência. E se a gente só conseguisse fazer um pequeno exercício de paciência, de perguntar, mas por quê? Mas o que você quer dizer com isso, né? Quanta coisa que a gente fala, lacrou, né? Lacrou. Falar lacrou eu acho muito louco, porque lacrar é pegar uma caixa e fazer... Acabar com aquilo, né? Não, e não deixar uma ideia continuar. E se a coisa que continua é a ideia? O pensamento, amanhã, ele vai se renovar, ele vai se... E é muito maluco que a gente tenha se acostumado com isso. É que a batida do lacre, ela parte do pressuposto que a comunicação é uma transferência de mensagem. E não algo que é contínuo, né? E não um sentido que a gente vai abrindo juntos e construindo juntos, né? Como se pudesse não ter ruído. E como se eu jogasse alguma coisa no teu colo e falasse Mas isso assim, aí já é isso. sintoma do megafone, né? Opa. Isso é sintoma do eu estou aqui falando para muitos. Não, e também da gente tentar ter essas conversas, às vezes, um pouco mais longas em meios que são e profundas em meios que são muito estreitos, né? E que dificultam. Mas eu achei legal isso que você falou dos compromissos, né? Porque esse exercício que você descreveu, para mim, é um exercício muito interessante de outridade. Né? Que é, como é que eu suporto a diferença? Como é que eu seguro, né, o meu ímpeto de estraçalhar aquela pessoa, simbolicamente, claro. E eu paro e penso, não, peraí. Vamos tentar escutar o que está sendo dito aqui, né? O Chico Felitti fala, né? Aquela história de... Você não chega no meio da rua e grita pra alguém feia. Não. Né? Lixo. O pacto social é esse. Você segura seus impulsos, eu seguro os meus e minimamente a gente vai conseguindo viver. Agora, né, no inconsciente a céu aberto, que a gente chama carinhosamente de mídias sociais, não tem essa pactuação. E tem uma coisa que é deliciosa que é isso. Né? O Brecht fala no Galileu, eu fiz o Galileu, a vida de Galileu do Brecht. Eu fazia o Galileu, resolvi fazer de tanto que eu gostava daquele texto. E olha o que ele me põe na boca do Galileu. Pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E é mesmo, é um prazer. Essa coisa de você ir abrindo raciocínio, prismar, criar complexidade. Só que o que acontece com a gente? A gente faz isso e aí... Pessoas que concordam com a mesma coisa, nós aqui, somos capazes de entrar aqui numa grande polêmica e discussão de quem tem o melhor argumento para a mesma causa. E aí, parece que a gente tá brigando. Parece. E é uma coisa louca, porque a gente quer a mesma coisa. Sim. E aquela coisa vai ficando distante de nós. Que é o esvaziar a pauta. Exatamente. É exatamente Exatamente. Aí a gente vai passando a perna e ficando nessa cilada, nesse nó, e tomando esse olé das corporações e dos lucros. E aí a gente... O que a gente tem que falar é dessa... O que a gente teria que falar? Dessa urgência que a gente está acabando com o planeta. E a gente
vai falando dos algoritmos de todas as nossas produções, o que a gente tem que fazer, sem ligar que já tem recém-nascido com microplástico. A gente não recicla lixo, porque a gente minimamente não consegue lavar um potinho de manteiga. Então, Denise, mas eu acho que as coisas estão profundamente interligadas, né? Porque tem esse livro brilhante, todo mundo que puder ler, da Karen Hall. Ela fez uma investigação da OpenAI durante um bom tempo, escreveu um tratado chamado Empire of AI, Império da IA. E ela faz toda uma análise bastante severa, rigorosa, muito fascinante sobre como existe um comportamento imperialista e colonizador por trás dessas corporações que a gente está tanto maldizendo e através das quais todo mundo vai nos ouvir hoje. Ou tá nos escutando hoje. Esse é o jogo, né? Que a gente vai dançando de um jeito muito curioso. Tem um capítulo inteiro, né? Sobre os data centers. Quanto custa, né? Tudo isso. Quanto custa eu abrir o ChatGPT e falar quem desliga a luz dos postes à noite? Quanto custa isso, né? Assim, qual é o custo ambiental disso? Sabe que ela conta uma história no livro que ela ficou comigo de um jeito, assim, fascinante, que ela conta que no Chile, vamos lá, Chile, né, gente? Berço do neoliberalismo, né? Onde, assim, os direitos foram estraçalhados de um jeito, foi projeto. E ela conta de uma cidade no interior do Chile em que as pessoas têm uma abundância muito grande de água de fontes naturais. Então os habitantes dessa cidade não pagam pela água. Talvez eu tô esquecendo um detalhe, né? Enfim, então… sejam gentis. E aí ela conta que onde é que o Google vai e instala um data center? Nessa cidade. Né? E os cidadãos dessa cidade dizem assim, não, peraí. A água é pra gente consumir água, não é pra resfriar computador, supercomputador. Então, acho que tem uma… Eu vou contar de novo. E aí, tem essa cidade, aí onde é que vai uma dessas grandes corporações de IA e monta um data center para usar essa água gratuita? Então, e aí os cidadãos se mobilizam e falam assim, não, peraí, essa água é para nós. Essa água não é para resfriar supercomputador. Vamos com calma. Então, eu acho que o que você está falando, as coisas estão profundamente interligadas. É uma distração, mas é uma distração que ela tem um custo ambiental alto. Né? E que não é só o da gente estar tão implicado que a gente não consegue prestar atenção. É também um esvaziamento nesse sentido, né? De que, bom, é uma questão que ela vira mais uma no grande rolo compressor, né? E a gente sente que a gente tá fazendo alguma coisa porque a gente vai na rede social e posta. Tem esse descolamento, né? Esse descolamento performativo, né? Em que a nossa esfera da fala discursiva vira sinônimo de ato. Quando nas redes, o que a gente faz o tempo todo é um negócio que na psicanálise a gente chama de passagem ao ato. Quando a gente atua sem conseguir pensar, ou quando a gente atua e a compreensão vem só a posteriori, né? Mas a passagem ao ato é um pouco do botão compartilhar que a gente aperta mesmo antes de ter chegado na última frase, sabe? Que é o que você estava escrevendo. Ou uma coisa que eu tenho certeza que você experimenta, a gente experimenta no Vibes e Análise toda vez que a gente publica episódio, que é a Isabela Boscov de Rios. Né? Assim, você vai lá e posta um vídeo ou a legenda do post sobre o episódio e a pessoa já tem uma opinião. Tá pronta. Tem uma opinião. Mas é assim, Alecrim Dourado escutou o episódio inteiro, né? Ou então, eu adoro quando vem assim, pra gente é um clássico assim, o Bill Churran já falou sobre isso no Sociedade do Cansaço, que sim, amor. E aí nesse episódio a gente falou de 5 livros do Han. Não, e daí vem um seguidor seu e fala assim, mas eles citam. Se você tivesse escutado o episódio, você veria que eles mas citam. Eu acho que aí quando falta, isso acontece, André, é mágico. Eu te juro, dá vontade de falar assim, mas o que você quer dizer com isso? Não, vontade dá. Falta não, eu sei que você não vai fazer isso, mas quando você tá numa conversa… Porque lá é difícil você ficar interagindo com comentário, mas eu digo no papo com a cerveja, a gente também não faz isso. A pessoa te interrompe, a gente tá se interrompendo… Eu sinto, né? A gente deve ter feito isso aqui algumas vezes também. É que vira um vício. Sim. Não, é o que eu tô falando pra você do Roberto Parmigiani. E eu não deixo você acabar de falar porque eu te falei de um livro legal. E o que eu sinto é louco, porque a gente tem que se controlar um pouco nesse afeto mesmo. É afeto, a gente gosta um do outro. A gente gosta de quem ativa as nossas ideias, né? Eu não te conhecer, já quero, sei lá, te seguir, te ouvir, ler seu livro. Mas assim, porque você ativa o meu pensamento. E uma coisa que eu tô muito inquieta, preocupada, né, com esse nó que a gente está virando. Mas o que eu sinto é voltar às coisas simples, da cadeira na calçada, não precisa. Mas eu acho que a gente precisa mesmo…
esse pequeno movimento de reumanização, digamos assim, né? E eu sinto que achar a brecha. Por exemplo, agora na campanha que eu fiz com a Vivo, era uma ideia nossa, era uma coisa que eu queria fazer, mas era uma ideia que precisaria de uma estrutura de câmeras com de várias câmeras. Era uma ideia cara, eu queria fazer isso antes no Instagram. Mas aí a gente propôs essa ideia para a Vivo e a Vivo topou. Eu fiquei muito feliz com isso, porque de alguma maneira, você dentro dessa grande estrutura mega, eu fui fazer o que eu queria fazer nas ruas, que era provocar afetivamente alguém, olhar para alguém e falar, será que você consegue ficar me olhando por 1 minuto aqui? Esse corpo a corpo, será que a gente consegue ficar num abraço por 1 minuto? Né? Eu colocar 2 pessoas que estavam juntas se olhando, né? É muito impressionante. Tirar um espelho da bolsa e virar para a pessoa e falar, posso te apresentar uma pessoa? E te coloca um espelho na frente, que não é uma selfie. A pessoa se olhar no espelho, tem uma dor qualquer, você é psicanalista, você sabe disso. Tem um negócio qualquer que é entrar em si mesmo. E aí assim, você fala, tá bom, mas era uma campanha publicitária. Sim, mas a Vivo fez isso. Mas você podia estar falando só, vem pra Vivo. E olha o que você fez. Não, exatamente. Então eu acho que assim, você hoje conseguir aliados desse mainstream, super, né? Falar com os caras de dinheiro. Eu acho que a gente precisa fazer urgentemente um negócio que é cuidar do milionário infeliz. Porque eu acho muito curioso, a gente inventou viver de um jeito em que o dinheiro manda em tudo e tem milionário infeliz. Então, por que serve toda essa injustiça, essa desigualdade, essa opressão? Se você não tá bem... Se o cara tá tomando tarja preta. Eu acho que o que você tá falando é um negócio que eu acho um grande desafio pro nosso tempo mesmo, que é como é que a gente atravessa a outrofobia? Como é que a gente atravessa o pânico do diferente? A outrofobia, entendi. Ainda mais no nosso país, o Rio lá do né? Leonilson, né, que você falou. A ideia, qual que é a ideia do Dunker, um dos livros mais interessantes do Christian, que é essa lógica de condomínio, né? A gente coloca a diferença fora, de preferência separada de nós por um muro bem alto. Não por uma floresta, por um muro. Né? Como é que a gente atravessa a outrofobia? Como é que a gente entende que não é só no igual que tá tudo certo? Bom, aí tem muito trabalho. É disso que eu sinto falta. Mas esse é o interessante, o grupo é isso. Mas então, como? Né? O grupo diverso é isso. Te pergunto, André, você como psicanalista. O psicanalista não é bom de dar como, né? O psicanalista ele é bom da pergunta. Mas assim, então, você como cidadão, o que eu onde está a sua pensado, esperança? Onde reside a sua esperança? Minha pergunta para você. Olha, a minha esperança reside nos grupos de o que você quiser, mas para mim, a minha religião, o que é equivalente à religião na minha vida, é o aprendizado. Eu sou meio terrivelmente freiriano nesse sentido, mas eu acho que tem uma transformação muito poderosa quando pessoas diferentes se reúnem para aprender alguma coisa. Para escutar outra pessoa. E aprender num sentido não educacional, utilitarista, né? Mas para aprender com as noias da Camila. É o que a gente faz aqui, né? Também, essa troca e proporcionar isso para a maior quantidade de pessoas possível, né? E, de novo, com a ajuda das plataformas. O que é muito irônico, mas né? eu acho que a gente... Da nossa parte. Mas assim... Mas que é interessante, né? Porque eu tô numa cruzada pessoal, né? Que é, eu não vou aceitar. Alguém me mandou esses dias assim... As crianças no futuro não vão precisar ler livros, porque vai ser lido por elas por causa da IA. De novo, né? É uma aposta, é uma hipótese essa. Eu refuto essa hipótese. Então eu tenho uma cruzada pessoal que é... Não vai ler por mim, eu vou ler. Sim. Não vai escrever por mim, eu vou escrever. Talvez daqui a 10 anos a gente se reúna de novo e alguém fala assim, nossa, você tava redondamente errado. Assim, puxa, perdeu o barco, né? Mas que é isso? Quais são os compromissos que a gente vai estabelecer do que é a humanidade? Quais são os compromissos que a gente vai estabelecer para ter algum tipo de verdade? E como é que a gente vai exercitar isso? Porque tudo isso que você descreveu de onde é que as pessoas se encontram, onde é que as pessoas se relacionam e tal… É por isso que eu sou muito vocal em relação
por exemplo, o crescimento da população evangélica no Brasil. A igreja faz essa função no Brasil hoje, em grande parte, né? Isso que você estava descrevendo. O lazer, ele é restrito. Mas é um exercício de comunidade muito interessante. Muito. É um senso de propósito muito importante. O problema só que tem que cuidar que, assim, não existe bancada evangélica no Congresso. Não, o problema é quando a fé ela é sequestrada e colocada a serviço de alguma coisa, de interesses e tal, não sei o quê. Enfim. O problema por exemplo, a homofobia dentro da igreja. Tem igrejas que não. Mas eu acho muito curioso que nesse mundo queira se negar. E a igreja faz um trabalho incrível de ter arte. Eu acho que as pessoas tocam instrumentos, as pessoas se agrupam. Mas eu acho muito louco que uma coisa que tenha princípios, vamos combinar, humanistas ali dentro, não abarque, exclua. Exato. Né? E essa que é a minha questão. Enfim, tem várias críticas possíveis, né, pra gente fazer a gente fez o episódio, né, do Vibes Análise, o Café com Deus Pai Psicanálise, eu vi, né? muito Foi bom. bastante interessante. Depois eu conto quais foram as reações. Mas eu voltando pra hipóteses, né, de como é que a gente consegue estimular a troca, como é que a gente consegue estimular o grupo, a frequência, a recorrência, a corporeidade, a profundidade. E acho que, acima de tudo, não subestimar a capacidade das pessoas de se transformar. Eu acho que tem essa aposta, eu acho que ela é importante de fazer, né? Que é, sabe, esse papo que a gente gosta bastante, né? A nossa síndrome de vira-lata late alto com… Mas o brasileiro não quer, né? O brasileiro não tá interessado, não quer saber, não quer… Mas quais? Quantos? Por quê? Né? Como a gente não vai tentar? Né? A gente, acho que de alguma forma, né, nós três somos menos, no caso, e mais atravessados, né, pela mídia, pelas plataformas, pelos canais, pelas marcas, pela publicidade e tal. Há esse discurso comum de que as pessoas são rasas, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão querer saber mais. E eu discordo veementemente, né? Isso é um princípio da Float. Não assim, pode a gente ser não textão. subestima as pessoas. Não a gente pode precisa acreditar na capacidade audiência. das pessoas de criar novas possibilidades. E eu vou te falar, eu nunca me rendi a esse negócio. Denise não pode ser textão. Mas eu quero falar isso. Eu preciso de um texto um pouquinho maior, né? E eu sinto que as pessoas estão ali. Pelo menos quem tá ali. Porque eu sinto que tem isso aí. Eu achei que foi uma grande cilada, inclusive de vários dos nossos segmentos culturais, de achar o público não entende. O público entende tudo, eu tenho visto isso. Você pega, eu montei os Brechts, que o Brecht é tido como autor hermético, e a gente, por exemplo, ficou 2 anos e meio em cartaz com a Alma Boa de Sete Suan, 220 mil espectadores lotando teatros com Brecht, que muita gente ali não sabia quem era Brecht. Não precisa ser fácil, precisa ser claro. O que eu sinto é que a gente precisa ser claro. A gente tem que ter generosidade com a nossa comunicação, com o público que esteja ouvindo a gente e que todos que estejam ouvindo a gente entendam o que a gente está falando. Porque o que eu sinto é que a gente, às vezes, se embrenha numa coisa que é interessante pra gente, mas a gente não está preocupado com aquilo de atingir quem muitas vezes seria salvo por aquela coisa que a gente pensou, descobriu ou quer falar. Então, o que eu sinto é que a gente urgentemente precisa falar o óbvio. Como diz meu amigo Brecht, meu autor preferido, que tempos são esses em que a gente precisa falar o óbvio? A gente precisa, sim, falar o óbvio. E eu acho que assim, há uma possibilidade, André, aqui, estendendo a pergunta que eu fiz a você, a mim, de você fazer pequenos exercícios, né? Tá difícil ler uma página de livro, não tá para todo mundo, né? A gente dá uma desviada, mas põe lá e vai, volta e vai. Faz uma coisa, põe, eu fiz agora um trato comigo mesma de não entrar com o celular no banheiro. Eu aconselho, de verdade, é meio prosaico falar isso, mas é porque se você se dá, eu tenho um lugar que põe antes de entrar no banheiro. É difícil você ficar lá sem. que absurdo. Mas aí você põe lá livros de poesia, porque a gente precisa de coisas curtas. Ou pequenos contos. O livro dos Abraços de Eduardo Galeano é muito bom para isso, que são pequenos. Ele é maravilhoso. Muito boa. Eu acho que o Galeano é muito bom disso. Ele produz coisas pequenas, assim, e que te dão uma luz. Um Drummond.
Desculpa falar, um Drummond numa sentada te salva muito mais do que uma passeadinha no Instagram. Te salva, porque te dá um negócio que faz você abrir para os lados. E realmente, Eu já pensei na publicidade maravilhosa disso, de livros para qualquer ocasião e faz só o tópico, livros de contos e cronistas para o banheiro. É maravilhoso. eu falo, isso é livro para o banheiro. Eu acho que você precisa urgentemente, por exemplo, eu fiz agora um sonho, voltar a sonhar, a imaginar. Eu botei agora, eu fiz outro trato comigo mesmo. Quando eu falo assim, vou dormir. Aquelas coisas que a gente faz antes de dormir, ali os 20 minutinhos, cremes e tal, né? Eu não pode mais olhar o celular e eu resolvi botar clássicos calmos. É uma lista maravilhosa, tem várias. E aí eu fiz isso por querer realmente cuidar de mim. Mas aí começou a ser um lugar que eu comecei a querer que chegue. Funciona, porque vai né? dando uma paz. E eu vou te falar uma coisa, olha, de verdade. Eu voltei a lembrar dos meus sonhos. Digo, do que eu sonhei à noite. Parece, a neurociência é um negócio... Eu queria estudar neurociência agora, mas é muito impressionante. Eu passei a ouvir clássicos antes de dormir. Me sair do celular antes de dormir. Eu nunca mais tinha lembrado dos meus sonhos. Eu não lembrava mais do que eu sonhava. Eu voltei a lembrar dos meus sonhos. Olha que coisa... Pra você ver como... Assim, só que assim, tá nosso cargo fazer esse pequeno exercício. Não dá pra criticar quem não consegue fazer. Mas eu te digo, se você quer insistir, insista, porque vale a pena. Porque você vai ganhar ali. Botar prazer na agenda. Eu acho que é um negócio que a gente também... Prazer. O que você gosta de fazer? Ixi, isso aí é o maior problema da minha... Você sabe. Eu trato muito isso na análise e eu acho que eu melhorei muito, mas fala uma coisa que você gosta de fazer, Camila. Eu gosto de ler mesmo, então... Eu faço como você, à noite a gente não tem nem mais assistido coisas. A gente pega cada um livro e lê. Eu gosto de arrumar gaveta ouvindo música. Eu adoro pôr coisas em ordem. Eu adoro pôr coisas em ordem de tamanho e cores. Cara, eu posso… Eu sou escorpião, mas eu tenho bastante coisa em Capricórnio. Não sei se vem meio daí. Mais uma coisa aqui pra mim, que eu vou fazer esse domingo agora, e que eu não vejo a hora, é que eu vou estar sozinha em casa, porque um vai estar na casa do pai, outro vai estar na casa da mãe, porque são crianças satélites, né, em casa. Meu marido vai estar trabalhando, e eu sei que eu vou ligar na caixinha de som uma música que eu gosto, e vou arrumar um roupeiro. Eu não vejo a hora. Linda. Assim, eu tô ansiosa pra fazer isso. Mas então, você… Marie Kondo. Eu sou quase uma discípula. Mas olha que você quer que chegue. Você sabe que você vai fazer isso sábado. Ela abriu até loja. Não, eu tô ansiosa pra chegar. O final de semana que eu sei que eu vou fazer isso. Mas eu fico pensando, por exemplo, sei lá, andar de bicicleta. Ou eu adoro cantar e dançar. E eu ficava esperando chegar uma festa pra eu ficar acabada, suada na pista. Aí eu faço uma roda de samba todo mês. Botei na agenda, Tem que assim. fazer. A minha roda de samba. Você botar o seu, sei lá… Eu adoro jogar boliche, por exemplo. Eu adoro. Por que eu não jogo boliche? Nunca mais joguei boliche, gente. É só botar lá. Pensa, daqui a 3 semanas. Quinta-feira, 19h. Boliche. Quando você for marcar o seu compromisso, não vai posso. chegar… Tem o boliche. Tem o boliche. Você vai dar uma pensadinha, fala assim, será que então eu não vou no boliche? Aí você fala, não, Denise, você prometeu pra si mesma. Prazer boliche, na agenda. Estratégias de alegria. E aí você pega e você… Então, eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de… O resto de luz das noites claras. Esse drible… no meio da água, no meio das pedras, porque senão é um caos. Senão a gente só serve a coisas que não estão nos deixando felizes mesmo, alimentando o coração, esquentando o coração. Gente, eu lembrei, antes da gente terminar, que agora a gente já tá indo pro final, eu só lembrei de 2 termos que enquanto a gente conversava aqui ficaram pulsando na minha cabeça, que é o hiperfoco
né? Que também tá sendo usado a exaustão para justificar justamente o comportamento. Não, mas é porque eu tenho hiperfoco, né? Eu sou assim porque eu tenho hiperfoco. Então, e o cronicamente online também, né? É porque eu vivo cronicamente online. Esse vídeo é para quem é cronicamente online, né? Que a gente reproduz também e tá indo no caminho do atravessamento, do tal. Aí eu queria agradecer vocês dois. Eu sabia que o episódio ia render horrores. Eu tava com essa noia muito solitária. Eu preciso, sabe, dessa troca, desse papo. E o que é legal, né, dos noiers é que a gente sabe que a noia vai se estender nos comentários. E então dá pra gente acompanhar. Queria pedir pra vocês deixarem, né, os arrobas, se tem projeto, coisas pra lançar. Quem que quer começar? Agora eu tô assim, meu Deus, acabou, eu não falei do filme. Eu vim aqui falar. Não, é que agora 11 de setembro, estreia no… Está falando do filme, olha lá. Olha lá, estou 11 de falando setembro. Então, o Sonhar com Leões, que está em cartaz nos cinemas, é um filme que é um dos trabalhos mais importantes da minha vida, assim, que eu fiz. E é uma personagem incrível, e é um filme que é muito, muito interessante, dá muita conversa, vai virar que é um manifesto pela eutanásia, que esse diretor, que é um diretor incrível, maravilhoso, com quem eu trabalhei, uma das pessoas que eu gostei mais de trabalhar, chama Paolo Marino Blanco. Ele é português, mas ele, enfim, ele já não tem mais nacionalidade de tanto, ele morou pelo mundo, mas a gente filmou em Portugal, chama Sonhar com Leões. Ele fez um manifesto pela eutanásia, que é uma questão importante para ele, que é uma questão que ele pensa muito. Só que ele fez, André, de um jeito que ele fez numa tragicomédia, uma comédia. Você ri. É um roteiro que quando eu li, eu falei assim, gente, quem escreveu isso? Eu quero fazer, eu falo porque eu quero fazer. Só que depois eu falava, como? Ele fez é meio original. Você não vai esquecer que vai ver. E o filme tem causado por aí muitas conversas, muitas reflexões, porque, na verdade, a questão fala, eu não quero falar de morte, né? As pessoas não querem… Você falando de morte, você está falando da vida. Quando você encara essa trajetória do fim e essa finitude, eu tive a oportunidade, eu perdi minha mãe esse ano, e agradeço a lucidez que ela ficou até o final, porque eu tive a possibilidade de estar com ela até o fim e me debruçar sobre essa trajetória do fim da minha mãe. E a minha vida mudou, se potencializou em urgência disso, tudo que a gente estava falando aqui de exercícios. O Sonhar com Leões te faz pensar, na verdade, sobre a vida, esse filme. Sobre como é que você quer viver. Porque é uma mulher que tanto que quer viver, quer morrer. Porque assim não vale, desse jeito que ela tem um câncer terminal e assim ela não quer. Mas a força vital que ela usa para tentar a morte assistida é uma vida de uma intensidade. E esses paradoxos vão correndo em várias reflexões sobre o filme. Então, eu queria falar desse filme. Não deixem de ver. Está em cartaz aí nos cinemas. Sonhar com Leões é um dos personagens mais incríveis que eu fiz na minha vida. Você vai rir, vai chorar, talvez faça as duas coisas juntos. Maravilhoso. E tem 2 peças acontecendo. E tem 2 peças acontecendo. O Eu de Você… nas quintas-feiras, no Tuca, e de sexta a domingo, que Só Sabemos Juntos. Eu de Você, essa maior experiência da minha vida no teatro. E também o que Só Sabemos Juntos, que é fruto do Eu de Você, que sou eu e o Tony Ramos, que viu o Eu de Você e perguntou, ele estava 20 anos sem fazer teatro, se a gente não topava fazer uma coisa com ele. E aí fizemos o que Só Sabemos Juntos, que também é uma peça criada na sala de ensaio, uma peça em que a gente tá ali tete a tete com a plateia. A plateia não é interativo, não precisa ficar com medo. Também não gosto de teatro interativo. Digamos que é um teatro que faz a gente perceber que nós estamos ali todos juntos. Que legal. Que ótimo. Bom, difícil depois, né?
Mas tem o Vibes e Análise, temporada nova, começando semana que vem. Eba! Esse podcast. Já vai ter começado. Porque Já vai ter começado. A gente tem à frente, vocês sabem como eu sou ansiosa e planejo as coisas. Então já vai ter começado. Spoiler, né? Agora o Vibes e Análise é em vídeo. Então vamos fazer mais elaborações sobre essas questões complexas, né? E nada apaziguadoras que circulam nos nossos dias. E acho que é isso, andré.alves.oli, para também algumas análises fílmicas, né? E tem a news, né? Tem o Substack também da Float Vibes no Substack. Nossa, é muito melhor que eu nisso, né? Impressionante. Não é porque eu acompanho. Tem o Substack, onde a gente faz os nossos textões. O Vibes e Análise, em que a gente transforma eles Mas você em viu que você conversas. fez isso com a Denise também? Isso, eu vi. Foi uma corrente. Tem o Duas teatro pernas. também, né? Exato. Aliás, eu esqueci de dar a minha arroba, né? Pode Denise dar. Fraga Oficial. Isso. Assim, vocês Não, são- já quero ver o Sonhando com Leões pra fazer uma análise selvagem. que são Ai, esses vai ser muito filmes bom e o seu séries, vídeo. fiquei porque animado. você faz um… Ele pega, às vezes, série ou filme, assim, de temas, né? Você chama de Interessantes. análise selvagem? E aí ele grava o vídeo dando parecer e mostrando Ai, os André, eu pontos. vou Não, tem que adorar. fazer. Você Combinado. promete? Prometo, Tem que fazer. vambora. Chama. E eu quero convidar vocês pra ver. Quero convidar, você vai gostar Vamos de ver as juntas. peças. Vamos. Vocês não querem, já que vocês se falam no WhatsApp? Vamos. A gente vai terminar aqui Tá, e a e gente já vai combinamos. marcar um Chama dia meu já. da Camila no offline, né? É verdade. Primeira A vez que gente eu já tô- vai botar o prazer na agenda. Vai depois, ser. assim que a gente acabar. Não, Combinado. tá aqui, tá público. Tá bom, fechou. Gente, obrigada a vocês que ouviram, assistiram a gente até agora. Não esquece que toda segunda-feira tem Rapidinhas, Close Errado. Toda quarta-feira tem Namoradinhos e toda quinta-feira tem o Nóia Grandão aqui pra você. Semana que vem eu tô de volta. Curte, compartilha, dá like, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que precisa, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. É Nóia Minha é um show produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamunda Studio. Até o próximo episódio.